Olá pessoal, esse é o Marcão Flix e hoje eu vou mostrar para vocês por que Agente Elvis está mais para Scooby-Doo do que para James Bond. O Agente Elvis foi realizado pela Sony Pictures Animation, inclusive tem até participação de brasileiros também em cenas adicionais. É uma produção da Netflix, foi lançado em 17 de março de 2023 e a primeira temporada contou com 10 episódios. Como criadores nós temos John Eddy, Mike Arnold e Priscilla Presley. E aí começa a primeira coisa que você tem que entender. Então, se a Priscilla Presley é a produtora, você tem que considerar que só fatos bacanas para ela serão retratados na série. É o que se chama de biografia autorizada. Elvis vai ser sempre tratado como um deus, como um mito, e ela sempre como uma santa. Vou falar um pouquinho dos personagens principais da série. Primeiro, como Elvis Presley, está o Matthew McConaughey, um ator excelente, um cara que já ganhou Oscar e tudo. Ao meu ver, ele fez uma opção bastante interessante em relação à voz do Elvis, porque ele não ficou imitando o Elvis. Ele falou com a voz normal, própria que ele tem, mas carregando no sotaque ali da região do Tennessee. Ou seja, para mim é uma escolha muito boa. Mas se você assistir também a dublagem em português, está excelente. O detalhe da dublagem em português é que você vai ter um Elvis mais com a voz de herói, mais uma voz de policial, de agente, na faixa dos seus 30 anos. A primeira comparação que nós temos com o Scooby-Doo. Você pode mostrar o Elvis como o Fred Jones. Ele é o líder. Ele é o que manda. Até porque o Elvis é o rei. E acabou, pronto, não tem mais explicação. Já a Priscilla, aqui eu exagerei um pouco, né? Porque a Priscilla ela não é um dos personagens principais que aparecem muito durante o seriado. Ela aparece pontualmente. E a própria Priscilla Presley que faz a sua voz no original em inglês. E vamos comparar então a Priscilla com a Daphne. Você que é casado sabe. Ela se casou com o líder. Logo, ela que manda no líder. Não tem discussão. Temos a personagem Cissy Ryder, que vai ser uma agente, que vai estar sempre junto com o Elvis, que foi dublada pela Caitlin Olson. E aqui a gente pode comparar a personagem Cissy Ryder com a Agente 99, que foi interpretada pela Barbara Feldon, lá no Agente 86. Ela que tem todas as engenhosidades, toda a inteligência para resolver os problemas. E quem fez essa comparação com a 99 foi o Marcelo Neves, que é presidente do fã-clube Elvis Triunfal. Então lá no canal dele no YouTube ele fez uma análise muito bacana sobre o Agente Elvis que você pode ver. Eu vou deixar a descrição aqui nos comentários, tá legal? Pra mim, a Cissy Ryder lembrou muito mais a Velma do Scooby-Doo. Às vezes ela é um pouco chata, mas ela é muito inteligente e muito audaciosa. E com ela que a história anda. Aqui um dos easter eggs. Que é o quê? Cissy Ryder é o nome daquela música que o Elvis abriu os shows. Oh, sim, yeah, 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 essa música. Então você vai ter ao longo do episódio muitas referências que as pessoas que conhecem um pouco da história do Elvis vão conseguir identificar. Quem não conhece muito vai perder muitas piadas. Você vai ter o personagem Bob Ray, que no original leva a voz do Johnny Knoxville. O Bob Ray é tipo salsicha. Ele é medroso e covarde, mas é o mais engraçado. Na verdade, eu acho que o Bob Ray ele resume aqueles amigos, os colegas do Elvis da máfia de Memphis. E um outro easter egg que você vai notar é que o Bob Ray está sempre com a camiseta do Blue Hawaii. Blue Hawaii que é o filme que foi o maior sucesso comercial da carreira do Elvis. O Feitiço Havaiano no Brasil, um filme de 1961. Temos o personagem Skater, que é o macaco, interpretado pelo Tom Kenny. É óbvio, o Skater está na categoria dos animais humanizados, que nem o Scooby-Doo. A única coisa que o Skater não fala. E o Scooby-Doo, né? Scooby-Doo. Resumindo, o macaco é nervoso, mas o cachorro é medroso. O Skater existiu. Ele é um chimpanzé que foi comprado pelo Elvis em 61. E o Elvis levava esse chimpanzé para tudo quanto é lugar, inclusive até nos sets de gravações. Mas é aquilo, não é que todo mundo gostava do Skater, ele aprontava muito. Tinha uns comportamentos meio estranhos. Mas, como era do Elvis, você já sabe, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. A sinopse da série. O Elvis troca o rock pela espionagem e entra para um programa secreto com a missão de impedir vilões de destruírem o mundo. É o que está escrito lá no site da Netflix. E o Scooby-Doo? 4 amigos têm como missão ajudar a solucionar casos misteriosos e impedir vilões de destruírem o mundo. Entenderam a semelhança? Mas aí, a gente tem uma diferença básica. O Agente Elvis é destinado para um público adulto. Já o Scooby-Doo era, obviamente, para um público infantil. Como a série é para um público adulto, haja violência, sexo, drogas and rock and roll.
Mas a parte do rock and roll é muito boa. O filme usa muito a estética, muita abordagem do Quentin Tarantino, que é aquele diretor que fez clássicos, né, como Pulp Fiction, Kill Bill, Cães de Aluguel e por aí vai. Só que pro Tarantino, as cenas têm um sentido na história. Elas não estão ali jogado a esmo. Assista Kill Bill, que você vai ver muito do visual, né, que é colocado na série, está presente muito no Kill Bill. E o contexto, né, da matança, né, dos capangas, você vai ver muito no Pulp Fiction. E outra, né, se você também não gostar disso, né, no Pulp Fiction você tem lá o John Travolta dançando música do Chuck Berry, para relembrar os tempos de Grease nos tempos da Brilhantina. É importante a gente ter em mente o contexto em que a história foi inserida. Então a história ela começa quando o Elvis está gravando, né, o Comeback Special. Então ele começou a gravar o Comeback Special lá por volta de junho de 68, né? E o programa foi exibido em 3 de dezembro de 68. Logo de cara, na trilha você já tem um Guitar Man, que é desse especial. Já começa, né, a toda. Aí na sequência da história, você vai ter a fase Vegas, né, entre 69 e 72. Então tem lá uma interpretação do Viva Las Vegas, se bem que uma curiosidade é que o Elvis nunca cantou Viva Las Vegas num dos shows dele. A música é exclusivamente do filme. E aí a série vai mais ou menos terminar ali um pouquinho antes do show do Havaí, que foi em 14 de janeiro de 73. Então ela vai situar o Elvis nos contextos históricos da época. Logo no começo, o Elvis vai atravessando uma manifestação pelos direitos civis lá em Memphis. Então ele está dentro do seu Cadillac com toda a população ali clamando para que isso tivesse uma solução. E em 68, o Martin Luther King é assassinado na própria Memphis. Em 69, o Elvis ainda estava filmando o Mudança de Hábito, que teve no Brasil o título de Ele e as Três Noviças. Também vai se falar muito do Timothy Leary. Timothy Leary foi o guru do uso do LSD nos anos 60 e aparece bastante aqui na série. Um outro personagem importante na série é o Charlie Manson. O Charlie Manson liderava aquela seita que foi responsável pelo assassinato de 7 pessoas, inclusive matou a atriz Sharon Tate, que era a esposa do Roman Polanski. E, inclusive, nessa época também houve uma suspeita do plano para matar o Elvis. O Elvis chegou a fazer shows com uma arma escondida na perna, com agentes do FBI infiltrados pelo público. Então o negócio não estava fácil. Uma outra coisa que você vai aprender assistindo ao Agente Elvis é que ele chegou na Lua antes do que o Neil Armstrong, tá? Então se você gosta de teoria da conspiração, vai ter um pouquinho disso também. Na época, o presidente era o Richard Nixon. Então, em 21 de dezembro, o Elvis foi até a Casa Branca e se encontrou com o Nixon. Esse é um dos episódios mais malucos da história. Tanto é maluco que existe um filme só sobre isso que eu recomendo fortemente que você assista, que é o Elvis and Nixon. O negócio é tão maluco que o Elvis levou um revólver na Casa Branca e ganhou de volta, né, uns dias depois, ganhou de volta um distintivo do agente especial de narcóticos. Logo, o Elvis pôde ostentar que ele era um agente do governo americano mesmo, de verdade. Em janeiro de 71, o Elvis foi eleito um dos 10 homens mais proeminentes da nação, pelo Jay-Z's. E aí no discurso, ele diz que quando ele era criança, ele lia histórias em quadrinhos, e ele era o herói dessas histórias. Isso aparece bastante na série. Uma outra referência muito grande é no personagem do Comandante. E para mim me lembrou muito o Shaft, mas quando ele foi interpretado pelo Samuel L. Jackson. E o Shaft é um filme de 71 e depois em 2000 teve essa sequência que para mim ficou muito parecido. Tem também o colar do TCB, né, que é o Take Care of Business, que era usado pela máfia de Memphis no início dos anos 70. Vai aparecer muito nessa série. Howard Hughes. Howard Hughes era um milionário, dono da TWA, uma das empresas que ele teve estúdio de cinema e tudo, né? E ele era excêntrico. Então ele teve problemas de saúde, era isolado do mundo, né? E você pode fazer um paralelo com o Elvis da mansão em Graceland. Assistam também o Aviador com Leonardo DiCaprio, que você vai ter toda essa história das maluquices do Howard Hughes. Para mim a ideia da série foi excelente, mas se pecou na execução. Resumindo, quais os problemas que eu vi na série? Olha, eu tô bem longe de ter um puritanismo imaculado, né? Ter tudo são céus, flores e pássaros cantando. Mas o que eu acho? Que houve um excesso de cenas desnecessárias, de violência, escatologia, muito palavrão, sexo selvagem, comportamentos libidinosos e principalmente a banalização do uso das drogas como maconha, cocaína, êxtase e LSD. O que eu vejo nisso tudo é que faltou integração direta com a história.
Não é como o filme do Quentin Tarantino, que tudo tá interligado. Aqui não, aqui pra mim foi jogado. Ah, que legal, vamos ser modernos, né? É isso que me passou. E também eu vejo que a Priscila, não é possível, ela teve um momento Tom Parker na vida dela. Vale tudo pelo dinheiro? Vale tudo pelo lucro? Por quê? Depois de todos os problemas que o Elvis teve com os medicamentos, prescritos legalmente ou não. Depois, toda a vida que a Lisa Marie teve de problemas com abuso de álcool, com drogas, com clínicas de reabilitação, tá? O neto se matar. Depois de tudo isso, você colocar livremente o uso de drogas como uma coisa normal na série? Pra que isso? Então, não sei, eu não entendi. E como resultado, no final das contas, você tem episódios legais, que são bons em determinados minutos, né, da meia hora, né, de cada episódio. Mas assim, tem uns bons, tem uns mais ou menos, tem uns ruins. Com isso, houve uma perda de ritmo, o que leva à chatice diretamente. Então dá vontade de pular alguns trechos, né? Você fica olhando no relógio e fala, nossa, será que vai faltar muito para terminar essa parte? Podia ser muito melhor do que foi. Com tudo isso, minha nota final é 6,5. Está acima da média, não é lá essas coisas. Espero que tenha novas temporadas. Acho que são coisas que dá para você ir corrigindo ao longo do tempo. Porque o material é bastante imenso, dá para falar muito ainda sobre o Elvis, é uma vida riquíssima. E como bons fãs de Elvis, a gente sempre quer um material renovado, mas um material legal, bacana, de qualidade. Esse foi mais um Marcão Flix, espero que você tenha gostado e até a próxima!